A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Carreira que nos foi proposta. Eu sou Arnold Luiz e hoje estamos com a lição de número 2. Lição de número 2 na nossa revista da CPAD. Diz assim: a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Leitura bíblica em classe, livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e o 14, e o capítulo 3 de Mateus, capítulo 1 ao 10. Qual a diferença entre a porta estreita e a porta larga? Será que uma é maior que a outra? Será que se eu te disser nesse momento que uma é maior, a outra é menor, como é que isso vai acontecer? Será que tem algum mecanismo? Será que tem alguma coisa que funciona na porta para nós entendermos qual era a diferença, que uma era grande e a outra era pequena? Ou será que é apenas uma coisa simples, que vamos identificar qual é a porta estreita e qual é a porta larga? Será que João Batista estava pregando a palavra e era algo novo que ele estava pregando, ou é algo que já existia? É isso que nós vamos compreender nessa videoaula. Qual a diferença entre arrependimento e confissão de pecados? É uma aula muito abençoada e eu creio que Deus irá nos dar a força e nos dará também a sabedoria para estarmos nesse momento juntos, conectados nesse propósito de aprender mais da palavra do Senhor. Tópico de número 1, portas e caminhos. Subtópico número 1, a porta estreita. Por que Cristo usa a palavra porta? Por que Cristo usa a figura de porta? Qual a ideia de porta? Porta tem a ideia de lugar de acesso, ou seja, eu saio de uma sala e entro em outra sala, eu saio de um cômodo e entro em outro cômodo, eu saio do ponto A, que é a parte do quarto, Dá um exemplo aqui, o ponto A que é a parte do quarto, e eu vou adentrar até a sala no ponto B. Então qual é o mecanismo que eu uso, qual é a figura que eu uso para passar de um lado para o outro? É a porta. Então por que Jesus chega a dizer, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, ele entrará e sairá e ele achará pastagem? Ou seja, ele está fazendo uma conexão, ele está fazendo um elo, ele está fazendo uma separação. Ele está dizendo, olha, se vocês entrarem por mim, vocês já acharão pastagem. Onde vocês estão, o único acesso para se chegar nesse lugar que tem pastagem é o que? É a porta. Ou seja, eu sou a porta. Se entrar por mim, então tem uma decisão, A gente pode querer ou pode não querer. É como ele diz, aquele que nele crê já está salvo. Quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então aqui é a ideia da porta. Eu sou a porta. Então, não existe vários caminhos, Tem até um ditado popular que diz, há muitos caminhos para o homem que parece ser bom, e há ditados também que dizem que todos os caminhos nos levam a Roma. Não, o único caminho exclusivo que nos leva a Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Em Atos dos Apóstolos vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus é a porta. E ele usa essa figura porque tem a ideia de passagem, tem a ideia de entrada. Ou seja, eu saio de um plano e vou para outro plano. Eu saio de um cômodo e vou para outro cômodo. Eu saio do ponto A e vou para o ponto B. Então a porta diz o que eu posso e não posso fazer. Por quê? Porque a porta delimita o quê? Espaço. Para eu entrar em um espaço, eu preciso passar por onde? Pela porta. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, é algo profundo, algo necessário, algo que é fenomenal, o que nós estamos estudando aqui através da porta, que é Jesus. Então a porta tem a ideia de uma viagem ao desconhecido. A porta delimita espaço. A porta diz que eu posso e o que eu não posso fazer. A porta separa entre a luz e as trevas. A porta separa entre o rico e o pobre. A porta tem a ideia de separar dois mundos, ou seja, a porta tem a ideia de separar o lado A do lado B. Então, se a porta tem a ideia de separar mundos, tem a ideia de conectar também, separar, ou seja, limitar. Para eu ter acesso ao outro lado, eu preciso passar por onde? Pela porta. Então, a ideia de delimitar espaço, a ideia de você não fazer o que você quer. Então essa é a ideia. Então a porta, ela separa dois mundos. Então Cristo, ele usa essa figura da porta para quê? Para dizer, olha, eu sou o acesso. Se vocês quiserem entrar e achar pastagem, se você quiser entrar e achar o caminho da salvação, eu sou o único caminho. Então ele chega a dizer que é o caminho, a verdade e a vida. Então a ideia da porta
Tem a ideia também de que? De duas realidades. Tem a ideia de que eu devo entender que para eu acessar a eternidade, para eu acessar ao reino de Deus, para eu acessar ao reino de Jesus, para eu acessar ao reino que nos foi preparado, o único caminho é Jesus. Então a porta é um convite para uma nova realidade, é eu sair de um mundo e entrar no outro mundo. Então a porta na Bíblia é o Cristo, Jesus é a porta, ele se identifica com a porta, e para ter acesso ao mundo, para transitar do ponto A para o ponto B, para transicionar, para transitar até o lugar que eu quero, que é a Canaã Celestial, a cidade que me foi preparada, a cidade que tem rua de ouro e muro de cristais, onde o Senhor Deus, ele é a luz do mundo, ele é a luz que está ali na eternidade. Para eu ter acesso ao mundo espiritual, para eu ter acesso ao mundo que Jesus preparou para a sua igreja, eu preciso transicionar, preciso entrar por onde? Pela porta. E a porta é um convite para uma nova realidade. A porta é um convite para eu sair desse mundo e ir entrar em um novo mundo, ou seja, o mundo vindouro, o mundo que está por vir. Então a porta é o Cristo. Então a ideia aqui é o que? É que Jesus chega em Mateus capítulo 7, versículo 13. O que é que ele diz? Entrai pela porta estreita. Ele, Jesus que é a porta, ele, Jesus, está dando um comando, ou seja, ele está dando um mandamento. Olha, entrai pela porta. Então isso é um mandamento, isso é um comando, ele está dando uma ordem, ele está dando uma ordem de quê? Um mandamento. Olha, entrai pela porta. Se você quiser acessar o reino dos céus, o reino de Deus, entrai pela porta. E muitos há que não acham esse caminho. Por quê? Porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Então a ideia de Jesus é essa. Ele, Jesus, está dando um comando. Então entrar pela porta é um comando para se chegar até o reino de Deus, até a vida eterna. Então a porta larga e espaçosa, o caminho leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Essa é a ideia aí da porta. Subtópico número 2, o caminho apertado. O verbo apertado, ou seja, o caminho é apertado, o caminho é estreito. O verbo que aparece ali é a questão do apertado, do estreito, ou seja, é o mesmo verbo que Paulo usa quando ele chega na segunda carta dos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, ele chega a falar que nós somos o que? Atribulados, mas não angustiados. Ou seja, quando Jesus diz que o caminho é apertado, é a mesma expressão que Paulo usa para atribulado. E essa palavra atribulado significa o que? Prensado, comprimido por alguma coisa. Ou seja, angustiado é a incapacidade de fazer alguma coisa. Quando você está angustiado, quando você está paralisado, quando você está ali naquele momento angustiado e não tem para onde correr, não tem saída nenhuma, você está angustiado, mas não atribulado. Por quê? Atribulado, você está fazendo alguma coisa. Quer ver uma ideia de atribulado? Ana, a palavra do Senhor diz lá em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, vai falar sobre a história de Ana. E Ana era uma mulher que era atribulada de espírito. Ela estava inoperante, ela estava paralisada, ela não tinha mais jeito para ela estava ali parada? Não, ela foi fazer alguma coisa. O que ela foi fazer? Ela foi orar, ela foi até o templo. Mas uma pessoa que está atribulada, falta alguma coisa nela, mas ela está em movimento. E uma pessoa angustiada, ela está paralisada, ela está incapaz de fazer qualquer coisa, porque ela está desanimada, angustiada, ela está destruída. Aí por isso que o apóstolo fala: olha, nós somos perseguidos, mas não destruídos. Ou seja, perseguição. Em perseguição, o crente está fazendo o quê? Está sendo perseguido, mas está em movimento, mas nunca destruído, nunca paralisado. Então a ideia de atribulado é essa questão, algo prensado, algo comprimido. E a ideia de angustiado tem essa questão de alguém que é incapaz de fazer alguma coisa. Então Cristo está dizendo: quando passamos por esta porta, por Ele, essa porta não mata, essa porta não destrói, essa porta não traz angústia, essa porta não traz tristeza. Por quê? Porque a nossa vida, através dessa porta, ela vai produzir o que? A tribulação, ou seja, ela vai produzir o que? Compreensão, vai produzir um estreitamento, vai ser amassado, vai ser apertado, mas não destruído. Então é necessário que a gente entenda que a questão de porta estreita é uma porta atribulada, ou seja, uma porta que é prensada. Então para subir, a gente não sobe de qualquer jeito, a gente sobe
sozinho. Tem muita gente querendo subir para o céu, querendo ir pela porta estreita e leva várias bagagens. Que bagagem? Bagagem emocional, bagagem psicológica, bagagem espiritual, quer trazer coisa da velha criatura para cá. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: olha, vocês agora estão em Cristo, e todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aí ele prossegue, ele vai dizendo lá na carta aos Coríntios, ele chega a dizer: olha, uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está escondida em Cristo Jesus. Ou seja, eu deixo tudo para trás e eu vou avante, eu vou prosseguindo. Aí Jesus chega a dizer: aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás. É a mesma coisa que quem dirige vai ficar olhando para o lado, para trás? Não, por quê? Porque pode bater. Então a ideia é essa, você vai passar pelo estreito, vai passar pelo apertado, vai ser atribulado, você vai ser comprimido, vai ser prensado, mas não destruído. Você vai passar pelo estreito, mas você vai vencer. Por quê? Porque a porta vai lhe dar acesso para entrar no mundo. É de qualquer jeito? Não, mas a gente vai entender isso lá na frente. Então a ideia aqui é que a porta, ela vai produzir o quê? A tribulação. Ela vai te espremer, vai te compactar, mas não vai te destruir, não vai te aniquilar. Então a porta não traz angústia para a minha alma, ela tem a capacidade de trazer o quê? Vida e paz. Eu sou a porta, entrai por ela. Por quê? Porque entrando por ela, você entrará e sairá e achará pastagem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele guia-me mansamente a águas tranquilas, ele guia-me mansamente a pasto verdejante. Então o bom pastor Jesus, a porta Jesus, ele tem esse poder. A gente vai passar pela porta, vai ser comprimido, apertado, mas a gente vai ser vitorioso, a gente vai ter paz, vai ter vida, vai ter bênção. A gente pode até ser oprimido, até ser apertado, até ser estreito, mas não vai destruir, não vai aniquilar. Louvado seja o nome de Jesus. Subtópico 3 do tópico 1: a porta larga e o caminho espaçoso. A Bíblia diz que a porta é Cristo, como a gente acabou de falar, abordar aqui. A porta é Cristo. O caminho significa o quê? Significa o modus operandi, ou seja, significa o meu estilo de vida, significa o que eu preciso fazer agora para ter acesso. Eu preciso fazer o quê? Praticar o que Jesus me ensinou. A porta é estreita, eu entro por ele, pela porta que é Jesus, e agora o meu modus operandi vai ser como Jesus, como Paulo fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, se vocês quiserem ter um passaporte, um acesso para o céu, o segredo é entrar por Jesus, é entrar pela porta. É o caminho apertado, mas é o caminho que leva à vida eterna. Então a porta é Cristo, o caminho significa o modus operandi, é o nosso estilo de vida. Se passarmos pela porta estreita, o caminho é apertado. A ideia é de um estilo de vida diferenciado, ou seja, um estilo de vida mais complexo, mais difícil de viver que aquela porta que é larga. A porta larga tem a ideia de viver de qualquer jeito, mas eu não vou apressar não as coisas não, mas vamos apenas pincelar aqui nesse momento para a gente entender a diferença entre porta estreita e porta larga. Então a porta larga tem essa ideia, é um caminho que é de qualquer jeito, você vai, não tem regra, não tem nada. Mas a porta estreita é difícil de viver. Por quê? Porque é apertado, porque a porta estreita é um estilo de vida diferenciado, é mais complexo, ou seja, eu não faço o que eu quero. Então, mais difícil de viver o que? A porta estreita. Por quê? Porque muitos entram pela porta larga, e a porta larga é de qualquer jeito. O que é a porta larga? O que é porta larga? Porta larga é o caminho espaçoso, é uma vida sem responsabilidade, é uma vida sem compromisso, é uma vida sem legalidade, é uma vida sem princípios, é uma vida que não é pautada em um princípio maior, ou seja, na palavra de Deus. Eu não tenho a palavra de Deus como minha regra de fé e prática. É aquela questão, como eu falei, abordei na aula passada, e eu falei também em alguns momentos sobre a religião, eu tenho que fazer alguma coisa. Aqui a gente não está preso à religião, não está preso às normas, não está preso ao que os homens ensinam. Aqui a gente vai glorificar o Senhor, e a gente vai fazer de qualquer jeito. Mas Deus não se agrada nessas coisas. Deus não se agrada. Deus está olhando dos céus e Deus não se agrada com essas coisas. Por quê? Porque Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, não é o que fala, é o que faz. Então não adianta falar. É por isso que João chega a dizer, pregando lá no capítulo 3 de Mateus, ele dizia que ele estava pregando sobre o arrependimento, e ele diz o que? Raça
de víboras, quem vos ensinou de escapar da ira vindoura, né? Vocês confessam o Senhor com os lábios, mas o vosso coração está distante do Senhor. Então essa questão, você adora de qualquer jeito, você faz de qualquer jeito e você vive uma vida sem compromisso, uma vida sem responsabilidade. Isso é porta aberta, é caminho largo. Essa é a ideia. É uma vida sem legalidade, é uma vida vivida ao meu bel prazer, é uma vida independente de Deus, é um caminho largo, é uma porta larga, é a gente se divorciar de Deus e vamos viver a nossa própria vida, a nossa própria existência. O que é que o filho pródigo fez? Um exemplo aqui, o que é que o filho pródigo fez? É a ideia que eu sempre falo com os irmãos, a questão de a Bíblia explica a própria Bíblia. Eu estou falando sobre textos bíblicos e eu estou usando um exemplo bíblico para a gente entender o que eu acabei de falar de forma técnica, de forma teológica. Vamos lá, exemplo, filho pródigo. O que é que o filho pródigo faz? Ele para no momento, né? Vamos analisar esse momento que ele para. Ele diz o seguinte: olha, eu não preciso mais do meu pai, não preciso mais da minha família, eu não preciso mais de normas, de regras. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar minha herança e vou para o mundo, eu vou cair fora, eu vou viver a minha vida a meu bel prazer. Ou seja, eu vou viver uma vida sem responsabilidade, uma vida sem legalidade, uma vida sem o domínio de outra pessoa dominando o meu ser, uma pessoa governando a minha vida, a minha história. Ou seja, eu vou matar meu pai, eu vou viver para o meu bel prazer. Ou seja, eu vou aniquilar a existência do meu pai na minha vida. Quem vive agora não é mais ele, quem vive agora sou eu. Ou seja, eu vou dar lugar à carne, eu vou dar lugar a ter uma vida irresponsável, eu vou viver de qualquer maneira. Então a ideia aqui da porta larga, que o caminho é espaçoso, é essa ideia, uma vida sem responsabilidade. O filho pródigo, ele diz o seguinte: olha, eu vou tirar o pai da minha vida, ou seja, eu vou tirar ele da minha própria vida, eu vou tirar ele da minha existência. Ou seja, eu sou capaz de viver a minha vida, viver uma vida sem regras, uma vida sem limite, uma vida irresponsável. Por quê? Porque cada mente tem a sua sentença, cada mente, cada sentença. Então a ideia é essa: você pensa e age. E é uma pessoa louca, né? Uma pessoa prudente, ela pensa antes de agir. Uma pessoa louca, uma pessoa que vive uma vida de qualquer jeito, ela age e depois ela pensa: então eu vou viver de qualquer jeito. Hoje há pessoas e há igrejas assim, desse jeito. Que como é, irmão? Que há igrejas que vivem de qualquer jeito, a igreja que tem porta larga. Como assim? Se todo mundo tem a Bíblia, se todo mundo está junto no mesmo lugar. Hoje tem pessoas, tem igrejas e pessoas dentro da igreja, de várias igrejas em qualquer lugar dessa galáxia aí, que vive em portas largas e caminhos espaçosos. Por quê? Porque alguém vai dizer: eles usam a Bíblia e nós também usamos. Muitas pessoas usam a Bíblia para quê? Erroneamente, para legalizar as suas más condutas. Quando Jesus chega, que ele diz: olha, eu sou a luz do mundo, aquele que vem a mim, ele não estará mais em trevas. Mas a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, os homens amaram mais a sua vida, o seu bel prazer, a sua vida irresponsável, a porta larga, o caminho espaçoso, do que ir pelo caminho estreito, do que ir pela porta, que é Jesus. Muitos não queriam seguir a Jesus. Por quê? Esse discurso é duro. Por quê? Porque esse discurso dói. Por quê? Porque dói, machuca. Porque eu não quero viver com regras, eu quero viver a minha vida de qualquer jeito. Subtópico 2, subtópico 1. Porque entrar pela porta estreita é difícil. Subtópico número 1. Uma porta aberta, porém difícil. Não era o tamanho da porta que diferenciava se era grande ou se era pequena, era o que estava na porta. Não era a dimensão, não era o tamanho, não era a largura, era o que estava na porta, que delimitava uma e que alargava a outra. Ou seja, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 vai dizer o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com todo o seu ser e com toda a sua alma. Versículo 6: essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, tu as ensinarás repetidamente aos teus filhos, e delas falarás pelo caminho, assentado na sua casa, andando, deitado e levantando. Também as atarás, ou seja, as colocarás na tua mão por sinal. Ensinarás crianças todas sentadas em pé. Ensinar que o quê? Ensinar que Deus era o único Deus verdadeiro e que é o Senhor de Israel. Colocar nas mãos, escrever dos batentes das portas da sua casa. Deus deu uma ordem para Moisés. Para quê? Para colocar nos umbrais da porta um pedaço de um texto bíblico. Qual é? Shema Israel. Shema Israel. Ou seja, ouve
Israel, o Senhor é o teu Deus, o único Deus. Amarás o Senhor de todo o coração, com toda a sua alma e com todo o seu ser. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de toda a alma, todo o coração e com todas as tuas forças. Até o dia de hoje, irmãos, os judeus, eles usam em sua casa esse instrumento que se chama mezuzá, que é a palavra do Senhor, Shema Israel, ouve, ó Israel, e esse texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 até o versículo 6, eles colocam nos umbrais da porta, colocam nos batentes, eles levam com eles nas mãos esse pedaço, né, esse instrumento se chama mezuzá, e quando chega nos umbrais da porta, eles precisam estar em um ângulo, apontando para onde? Apontando para o templo, apontando para Jerusalém. Então a ideia é essa, não era o que? Não era que a porta uma era larga e o caminho é largo e o outro caminho era estreito, mas era o que estava na porta. Era isso que Deus estava dizendo, fazendo menção da palavra, ou seja, Cristo fala da sua porta, uma diferença que iria fazer o que? Mostrar, queria delimitar. A porta estreita é o que? É a porta que anda na palavra, e a porta espaçosa é a porta que anda fora da palavra, é a questão de você viver de qualquer jeito, ou seja, você tem um estilo de vida diferenciado da palavra. Quem vive na palavra está indo pela porta estreita, mas quem vive fora da palavra está indo pela porta larga. Então essa é a ideia. Então a porta tem a ideia de quê? De passar, tem a ideia de cumprir a obra de Deus, a vontade de Deus, e tem essa questão de um padrão, de uma medida, de uma forma. É quando eu ando segundo as escrituras, e eu vou entender a respeito disso. Subtópico 2 do tópico 2: as oportunidades da porta larga são atraentes. Por que a porta larga é atrativa? Porque não tem Cristo, não tem mandamento, ela está livre. Porque fazemos aquilo que queremos, ou seja, o que está na cabeça. Hoje, né, está repreendido em nome de Jesus, mas hoje vamos dizer que o irmão João, ele vai chegar e ele vai agora fazer alguma coisa errada. É uma pessoa que vive na porta larga, ele vive de qualquer jeito, ou seja, ele acha que ele é livre. Nós somos livres não para pecar, mas nós somos livres, nós somos libertos do pecado para viver para a glória de Deus. Então, por que a porta espaçosa ela é atrativa? Porque o caminho largo é atrativo, porque não tem Cristo, não tem mandamento, está livre, fazemos o que queremos, o que dá na cabeça. Isso não está só no mundo, está dentro da igreja. Igrejas que não pregam contra o pecado, igrejas que não pregam contra você viver a sua vida de qualquer jeito, são igrejas que estão vivendo de portas largas, de caminhos largos, que não pregam mais sobre pecados, igreja que não prega mais a verdadeira palavra de Deus, igreja que todo domingo tem uma palavra motivacional para você. Você vai vencer, você nasceu para ser o último biscoito do pacote, você é a oitava maravilha do mundo, você é a coisa mais linda da terra, você, né, é aquele crente que nasceu para ser cabeça e não para ser cauda. A sua vitória tem sabor de mel. Olha, o melhor de Deus está por vir. Todo bobo. Por quê? Porque o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus. Ele veio, morreu, ressuscitou e ele foi para a glória com Jesus Cristo. E um dia ele voltará para nos buscar. Jesus Cristo, ele nos salvou, ele nos libertou, nos transformou, nos batizou com o Deus Santo Espírito, ele nos selou, e este é o selo da promessa, que um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Só quem é a igreja do Senhor Jesus Cristo vai entender estas palavras. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Nós somos igreja de Cristo e nós vivemos na porta estreita. Nós seguimos os mandamentos, nós buscamos melhorar cada dia, nós buscamos ser homens melhores, pais melhores, filhos melhores, obreiros melhores, professores melhores, servos melhores. Então nós procuramos servir ao Senhor segundo a sua palavra. É perfeição? Não. Todo mundo é perfeito? Não. Todo mundo é 100% santo? Não. Mas nós estamos aqui em processo, nós estamos tentando melhorar, nós estamos buscando a melhora, nós estamos tentando ser melhores.
não é ideia de perfeição, nós estamos tentando melhorar, mas como é que eu vou vencer? Através da palavra, através da oração, através do jejum, através da consagração, indo à igreja adorar o Senhor, me revestir das armaduras espirituais, me revestir do poder de Deus. Não adianta só se revestir das armaduras, mas também do poder de Deus, se revestir do Espírito Santo de Deus, da promessa, renovar as nossas vidas, andar em espírito. Nós precisamos fazer tudo isso, e depois de fazer tudo isso, fica tranquilo, fica de boa? Não, precisamos vigiar. Vigiais, porque não sabem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir sobre a terra. O arrebatamento da igreja é uma realidade, ele pode ser a qualquer momento, e Jesus está voltando. Vamos nos preparar como soldados no quartel, e vamos ter um estilo de vida para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, muitas igrejas vivendo de qualquer jeito, não prega sobre o pecado, não prega, né, sobre a porta estreita, não prega sobre o arrependimento, não prega sobre confissão de pecados. Muitas igrejas vivendo de portas largas, todo domingo é palavra motivacional. Existe o novo de Deus, negativo. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus viesse aqui na terra, ele convenceria o homem do que? De que ele é bom, de que ele nasceu perfeito, que ele nasceu para vencer. Não, ele convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Ele convenceria o quê? O que podemos vencer aqui? Nós só vamos vencer, não sozinhos, mas vamos vencer. É claro que nós somos vencedores, mas vencedores sozinhos? Não, nós somos vencedores em Cristo Jesus. E o que é que nós vamos vencer? Nós vamos vencer a carne, nós vamos vencer o pecado, nós vamos vencer, né, as tribulações nesse mundo. No mundo nós teremos aflições, mas vamos nos esforçar, vamos buscar o Senhor, vamos nos consagrar, vamos orar, ler a Bíblia, e nós vamos vencer este mundo que está contaminado com o pecado. Nós somos remanescentes do Senhor aqui na terra, nós somos sal, nós somos luz. Você nasceu para vencer, mas somente Jesus pode lhes dar vitória, porque Ele é vitorioso. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o pecado, Ele venceu tudo e todas as coisas, e todo o poder está nas mãos do Senhor. Jesus é vitorioso, Ele nasceu para vencer, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a palavra verdadeira que as igrejas precisam ministrar, precisam falar de Jesus. É uma palavra cristocêntrica e uma palavra que prega a verdade. Ainda que tente arrancar sua cabeça, vamos pregar a verdade. Ainda que muitos se levantem como Herodes para tentar discriminar, parar, paralisar, não deixar que a gente pregue a verdade, vamos continuar pregando que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo, e um dia voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos vencer sim as lutas, vencer as dificuldades através de Cristo. O que podemos vencer? Tudo o que eu acabei de falar, o pecado, tal, a luta. Mas é claro que precisamos de uma mensagem que somos capazes de vencer. Eu acredito na prosperidade financeira, eu acredito que nós estamos aqui para fazer a diferença, não para nós também, mas também para os outros, para vencer. Mas viver só isso é antibíblico, é ser irresponsável com aquilo que a palavra de Deus diz. João Batista dizia, naqueles dias apareceu João Batista, capítulo 3, versículo 1 de Mateus, apareceu João Batista pregando no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João nos mostra que o reino de Deus não é novidade. Aquilo que os profetas já tinham anunciado, o reino dos céus, para João não é a novidade. Ele está falando apenas o que ele ouviu falar das Escrituras, o que Deus falava através dos profetas. Então Jeremias diz o seguinte, Jeremias capítulo 7, versículo 2: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: emendai vossos caminhos, ou seja, endireitai o vosso caminho. Não é isso que João diz? Endireitai vossas veredas, porque o machado da justiça está afiado, está pronto. Então ele chega a dizer, endireitai vossos caminhos, né? Eu vos farei habitar neste lugar, não sereis fiéis às palavras falsas, dizendo: o tempo do Senhor é este. Se porém mudardes os vossos procedimentos e as vossas obras, se praticardes a justiça, se praticardes a minha palavra, né? Se você praticar justiça ao companheiro e não oprimir os órfãos, ficar observando a causa das viúvas, nem derramar sangue inocente, nesse lugar nem nesse lugar vocês adorar a outros deuses para o vosso próprio mal. Eu falei que eu vou habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais pelos séculos. Ou seja, qual é a razão disso? Subtópico 3 do tópico 2, a razão de exigência. Para viver no reino há um estilo de vida. Para eu viver existe um modo operante. Jeremias está pregando a mesma coisa que João Batista. João Batista está pregando a mesma coisa que os profetas pregaram no passado. E o que os profetas pregaram? Tópico 3, subtópico 1, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Subtópico número 1,
arrependimento de pecados. Isaías capítulo 1, versículo 15 e 16 diz o seguinte: lavai-vos e purificai-vos, tirai as vossas maldades dos vossos atos diante dos meus olhos, fazei cessar o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto e ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, vinde e conversemos, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: o vosso pecado seja como escarlata e eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes ouvir a minha voz, comereis o melhor dessa terra. Se recusardes e fostes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor falou e disse. O que João estava pregando era a mesma coisa que os profetas já pregaram. Então João não estava pregando a novidade para Israel, era uma coisa que Israel já sabia, só que eles são o quê? Ovelhas rebeldes, é um povo rebelde, um povo teimoso, e tem muita gente teimosa nessa terra, mas graças a Deus que Jesus é misericordioso, Jesus sempre dá tempo ao arrependimento. Vamos procurar melhora, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos endireitar os vossos caminhos para que nós possamos comer o melhor dessa terra. Tá vendo como é interessante? Nós vamos vencer, nós vamos comer o melhor dessa terra, mas primeiro nós precisamos nos arrepender, não praticar o mal e fazer o bem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o reino seria implantado, Cristo é a porta, Ele é o modo operandi a partir daquele momento, ou seja, através da porta eu tenho uma nova vida. Aquele que está em Cristo, a nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, eu entrei pela porta e pelo caminho estreito, ou seja, eu entrei pela porta, me arrependi dos meus pecados e agora eu vou ter um estilo de vida diferenciado do que eu vivia, um estilo de vida melhor, um estilo de vida abençoado para a glória de Deus. Subtópico 2 do tópico 3, confissão de pecados. Como eu vivo nesse reino? Se a porta é uma transição de um mundo para o outro, como é que eu vivo? Primeiro, arrependendo-me dos meus pecados. O que é arrependimento de pecados? É a mesma mensagem que João dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aquilo que Jeremias anunciou, aquilo que Isaías anunciou, estava para acontecer. Arrependimento é o que? É uma reorientação de existência, ou seja, é uma recondução, é reconduzir literalmente, é refazer o plano de vida, é a gente se refazer novamente. Ou seja, arrependimento é quando temos a consciência que o caminho que estamos tomando é um caminho errado, é um caminho que não está certo. Então o que é arrependimento? É uma reorientação de existência, é reconduzir, literalmente é quando estamos trilhando um caminho que não está certo e a consciência bate. O que o Espírito faz? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, aqui a ideia de arrependimento. E com a ideia de confissão, é uma prática da nossa consciência. Vamos colocar para fora e exercitar no meu coração o que eu acabei de falar. Então, produzindo frutos dignos de arrependimento. Subtópico 3. Arrependimento eu não vejo, eu só percebo. O arrependimento, quando tem confissão de pecados, se eu estou confessando meus pecados a Deus, eu estou praticando a minha confissão e arrependimento. Eu deixo de fazer. E se eu deixo de fazer, então eu estou externando o que está internalizado. Arrependimento é algo interno, confissão é